facilidade. Então eu disse, não pode ser lá na casa da Neri, que é minha sogra, né? Porque eu queria que ela participasse. Aí ela disse assim, pode, claro. Irmãos, isso foi mais ou menos em junho de 1997. Aquele culto começou ali porque Deus havia falado com aquela serva do Senhor que fizesse aquilo para me alcançar. Aquele culto, irmãos, só terminou em 2006 com a morte da minha sogra. Aquele culto foi de 1997 até 2006. Aquele culto não só me ajudou, mas resgatou muitas vidas. Perto da casa da minha sogra tinha um bar, e irmãos, que tinha música ao vivo, próximo da minha casa e da casa da minha sogra. Muitas pessoas daquele bar foram alcançadas através daquele culto, daqueles dias, todos os dias de oração que nós tínhamos ali. E, irmãos, o que aconteceu? Eu fui indo para o culto, 5h30, e o culto estava começando a ficar muito bom, porque o Espírito Santo estava me enchendo. E eu corria com os meus afazeres, porque 5h30 eu tinha um encontro com o Senhor. E eu corria com os afazeres. Mas eu pensava que era só aquele culto. Aí um dia a Maria Lopes disse assim para mim, Sônia, a gente podia estudar a Bíblia, você não acha? Eu falei, mas nós não já estamos estudando? Aí ela disse, não, a gente precisa estudar com mais tempo. Você não quer ir lá na minha casa? Aí eu disse, não, que mal pode haver, né? É muito bom estudar a Bíblia, eu vou lá. Aí eu comecei a ir na casa dela. Só que, irmãos, quando eu comecei a estudar a palavra com ela, eu fui percebendo coisas que eu não havia aprendido. Coisas que eu não percebia na palavra de Deus. E ela, então, irmãos, me ensinou, me deu estudo bíblico e foi me dando estudo bíblico. E eu dizia para minha sogra, quando eu voltava para casa, estou estudando a Bíblia, mas eu não quero ser adventista, eu sou batista. Aí minha sogra dizia assim, filha, só estuda, não precisa de nada, você continua sendo batista. E eu fui estudando. Quase terminando o estudo, irmãos, quando chegou no espírito de profecia, irmãos, aquilo falou assim no meu coração e eu me derramei. Me derramei. Comecei a estudar, eu pegava o Desejar de Todas as Nações, o Grande Conflito, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Atos dos Apóstolos. Eu falei, gente, que coisa maravilhosa é essa? Que coisa maravilhosa! E eu me encantei com o espírito de profecia. Aí eu comecei a ir à igreja na quarta-feira, domingo, foi a primeira vez que eu fui, à noite. Fui numa quarta-feira. Cheguei na igreja, né? Igreja vazia, quarta-feira, né? Infelizmente. Cheguei na igreja, um desânimo, aquele povo cantando. Falei, meu Deus, o que é isso? Tinha um comportor pregando sobre saúde, sobre alimentação no púlpito. Eu nunca tinha visto aquilo. Aí eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Aí de novo, irmãos, nesse início, quando o Senhor foi lá me resgatar, Ele falava comigo com voz. E Ele me disse dentro da igreja, Ele me disse, filha, nessa igreja só fica quem me ama. Eu falei, Senhor, então eu vou ter que ficar aqui. Eu vou ter que ficar aqui. E, irmãos, mas eu não ia sábado na igreja, tinha um medo do sábado. O sábado me causava terror. Terror, coisa do inimigo. E eu, desde que eu fui do Maranhão para o Rio de Janeiro, eu sonhava diariamente com uma mão e um antebraço, que pegava na minha mão, e eu ia correndo, e essa mão me tirava. Quando eu ia caindo, a mão me tirava. A mão queria me levar para algum lugar, e eu amanhecia toda suada, o lençol da minha cama todo suado, todo molhado. Aí, irmãos, eu sonhei esse sonho durante todo o tempo. Aí um dia a Maria Lopes disse, filha, você precisa ir à igreja sábado. Você ainda não foi no sábado? Vai ter uma programação especial no sábado que vem. Você precisa ir. Irmãos, sexta-feira sempre tinha culto lá às 5h30. Então, para mim, não era culto de pôr do sol. Era um culto que eu ia sempre. Eu ia de segunda a segunda. Tinha culto todo dia. Mas, irmãos, quando Maria Lopes falou isso,
E ela disse assim, hoje nós não vamos fazer um culto normal, nós vamos fazer o pôr do sol. Aí eu falei, então vamos, né? Aí fizemos o pôr do sol. E aí ela disse, você vai arruma sua roupa para amanhã, deixa tudo arrumado, faz a comidinha, eu venho para te ensinar, para te ajudar. E ela foi. E eu fui fazer meu primeiro pôr do sol. Sábado de manhã, acordei bem cedo, me arrumei e fui para a igreja. Irmãos, eu não sei contar para vocês o que foi aquilo. Quando eu voltei da igreja, eu vim pulando, porque meu quintal lá é uma subidinha assim, tinha um jardim, hoje não tem porque está alugada, né, lá e as pessoas já não cuidam mais. Mas tinha um jardim muito bonito. E eu vim com a minha sogra, entramos pelo portão dela, deixei ela na casa dela e atravessei para a minha casa. E eu desci aquele jardim, irmãos, pulando, saltitando. Naquele dia, eu pude entender o que aquele verso em João 8,32 diz. E conhecereis a verdade, e a verdade? Eu estava livre. Irmãos, era como se a porteira, né, do curral tivesse sido aberta. E eu saí saltitando, livre pelos campos. Foi essa a minha sensação, irmãos. Eu conhecia Jesus, mas não conhecia toda a verdade. Eu conhecia Jesus, mas não obedecia os 10 mandamentos. Eu conhecia Jesus, mas não conhecia o sábado. Eu não estava livre ainda, mas o Senhor me libertou naquele dia. Irmãos, a sensação foi maravilhosa. Que sensação maravilhosa. Como eu amo essa dádiva, esse presente do Senhor, que é o teu santo dia. Eu amo esse dia. Irmãos, então, depois desse dia, eu fui visitar os meus pais. Meu pai me ligou, né? Aí vem aí os Malafaias, né? Porque não foi tudo rosas, flores, né? Não foi. Meu pai me liga e fala assim, filha, nós vamos nos reunir lá na casa que meu pai tem na região lá dos lagos, em Maricá. Nós vamos lá para Maricá e nós queríamos que você fosse. Vai também. Vai ser na sexta que nós vamos. Aí a gente passa sábado e domingo, você domingo volta com a gente. Aí eu falei, não, pai, eu prefiro que o senhor vá e eu vou depois. Aí eu fui com meu filho, com a minha filha, porque meu marido estava no Maranhão. E fui lá. Irmãos, os Malafaias estariam lá. E eu cheguei um pouco antes de que chegasse todos. Mas aí foram chegando, e era uma reunião da família. E todos foram sabendo, porque no meu batismo só foi o meu marido, o meu filho, a minha filha e a minha sogra. Ninguém apareceu no meu batismo. E eu fui para a reunião lá em casa. E começaram todos a saber, né? Ela é adventista. Mas, Sônia, não tinha uma outra coisa, uma outra denominação para você ir? Logo essa. Irmãos, zombaria, risada, quantas vezes fizeram isso comigo, com meus filhos? Aí eu fui lá, né? Todo mundo lá. E o meu pai me chamou na sala e disse assim para mim, filha, você é uma mulher corajosa. Eu falei, por quê, pai? Porque você teve a coragem de romper com a tradição da família e guardar o dia verdadeiro. Você teve a coragem de romper com essas correntes. E eu nunca tive. Irmãos, aquilo me deu uma tristeza. Porque o meu pai sabe que o sábado é verdadeiro, mas ele não tem coragem. Ele já vai fazer 90 anos. E ele continua não tendo coragem de fazer isso diante da família. Ele diz que faz escondido. E ele então disse, filha, essa é a igreja verdadeira. O sábado é bíblico. E agora que você é adventista do 7º dia, eu quero te dar um presente. Onde que está o presente? Ah, está aqui? Está aqui. Eu trouxe
presente, irmãos, porque é muito especial para mim. Olha o presente. Será que aqui aguenta, pastor? Será que, Amanda? Acho que não, né, Amanda? Você vai ter que me ajudar. Acho que aqui o vidro não vai aguentar. Muito pesado? Irmãos, olha o que Deus deu de presente para mim através do meu pai, né? Aí meu pai me deu uma caixa. Na caixa tinha esses livros. A Chave da Felicidade e a Saúde Mental, Casa Publicadora Brasileira, ainda em Santo André, setembro de 1952. Casa... Ainda aguenta, né? Nos outros eu faço aí. Casa Publicadora Brasileira, Santo André. Dezembro de 1951. Conselheiro médico do lar. Agora aqui, as preciosidades, além daquelas. Conflito dos séculos, 1955. O desejado de todas as nações, 1955. Irmãos, eu falei, louvado seja Deus. Ele entrou na minha casa para me resgatar. Ele mandou esses livros para dentro da minha casa. Com 2 anos de idade, meu pai me contou, filha, você era pequena, você lembra? Você subia na minha estante. E eram esses livros que você gostava de ver as figuras, as ilustrações. Cada uma mais linda do que a outra. Irmãos, é ou não é uma herança? Presente de Deus. Aí eu disse assim, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor permitiu que eu crescesse folheando esses livros, e eu não sabia de onde era.